Bom, pessoal, agora a gente vai apresentar a Juliana Lopes, que é cofundadora e CFO na Bit2Money. Ju, é com você. Olá, gente, tudo bem? Reforçando aí o que a Débora falou, parabéns para os times que chegaram até aqui. Eu sei que um hackathon não é fácil, né? Ainda mais online, eu imagino que tem vários desafios da gente, desse mundo digital, né? Da gente estar longe. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito de people. Marcos, eu não estou me vendo, eles estão conseguindo me ver? Só confirma aqui para mim. Eu sou uma pessoa Sim, muito de Ju. people, então beleza. Sim, tá, Então, seu vídeo tá de sua apresentação. olhinhos, de olhinhos, falar com a tela realmente tem um desafio muito grande. Bom, o Marco já introduziu aí, eu sou a Juliana Lopes, eu sou cofundadora e CFO da Bit2Money, que é uma aceleradora, uma empresa, na verdade, que conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia. A gente tem um propósito de transformar elas líderes e livres economicamente para elas tomarem as decisões que elas quiserem, seja de forma empreendedora, seja de forma voltando para o trabalho. E aí um dos nossos produtos é a aceleradora, onde a gente está hoje dentro do Google for Startups, em São Paulo. Infelizmente agora no cenário de pandemia eles estão fechados, só abrem no ano que vem, mas o nosso programa de aceleração roda lá dentro do Google. Já participei de um reality show chamado Anjo Investidor, onde a gente fez o pitch deck da Bit2Money e a gente conseguiu investimento. Bom, vamos falar de pitch. Por favor, vão mandando as dúvidas e eu tenho essa necessidade de interação, tá, gente? Como eu não estou vendo aí os olhinhos, se vocês quiserem mandando as perguntas para o Marcos, eu não me importo se no meio da apresentação a gente for parando nos slides para tirar as dúvidas referente àquele tema específico que a gente está passando. Combinado? Beleza. Então, existem vários tipos de pitch, tá? O pitch é uma metodologia, tá? Se vocês quiserem até responder aí para mim, o que vocês acham e definem para vocês o que é pitch, mas pitch é um discurso de venda, é como você vai vender o seu negócio. Então, mais do que apresentar todos os dados, é uma forma de atrair novos clientes, atrair investidor, atrair a banca, atrair quem está assistindo aquilo que você está apresentando, tá bom? E aí tem 3 tipos de pitch, o tweet pitch, o elevator e o deck. O que a gente vai usar aqui, e aí o deck tem alguns minutos, tem uma faixa de minutos, tem de 3 minutos, que é o que vocês vão usar aqui no hackathon, e até tem de 5 e de 10, dependendo pro tipo de apresentação que você vai fazer. O tweet é aquele bem pequenininho que ele antecede a uma pergunta, só vou passar rapidinho por eles aqui. O elevator é um de 1 minuto, tá bom? Mas vamos focar no deck de 3 minutos. E parece que 3 minutos não é muito, mas quando a gente está apresentando um negócio, 3 minutos é muito tempo. Então dá para otimizar muito bem e falar tudo que tem que falar em 3 minutos. Tá? O que eu quis demonstrar com essa imagem aqui? Aqui é o que é a apresentação, né? A apresentação é sua voz, né? E quando a gente está num palco, é a nossa imagem, e se você vai ser filmado aí no vídeo, então você vai estar apresentando e atrás de você, ou junto na tela de você, vai estar uma apresentação, como está aqui a minha. O que quer dizer essa passagem de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? Você continuou nesse branquinho aí, você está passando a sua informação, mas o seu espectador ficou parado. E muitas vezes isso acontece por uma série de fatores. Porque ou você não consegue prender a atenção do público porque você deixa a fala muito prolixa, ou porque não segue uma linha de raciocínio na apresentação, isso também faz com que perca a atenção. Sabe quando a gente está apresentando alguma coisa, ou alguém está apresentando alguma coisa para vocês, e aí você sente a necessidade de pegar o celular, de olhar para o lado, de comentar, de pegar alguma coisa na bolsa, na mochila. Isso quer dizer que o espectador está perdendo a atenção em você. Então, como o Marcos falou aqui, reforçou e falou, a apresentação do pitch, às vezes quem ganha, eu já vi pitch matador ganhar muito mais das vezes do que uma solução já totalmente pronta. O pitch, na verdade, é a alma da venda, de como você vai apresentar aquilo e deixar aquilo maravilhoso com que as pessoas tenham vontade de falar com você mais, tenham vontade de comprar o seu negócio, tenham vontade de investir no seu negócio, tenham vontade de acessar o seu site na hora que você fala. É uma forma de atrair, tá bom? Então, o pitch deck é uma apresentação de 10 a 20 slides, mas aqui eles deixaram usar até 30, né, se eu não me engano, que deve passar no resumo da sua startup, tá bom? Se for no Demo Day, que é o caso que a gente está agora,
tá bom? Só que você não está presente, né? Então, quando você vai fazer uma apresentação e você vai colocar na tela e vai apresentar, os slides, eles têm que estar os mais visuais possíveis, os mais enxutos possíveis. O que quer dizer isso? Menos texto, mais imagem, tá? Toda vez que tiver um slide cheio de texto, o que vai acontecer? A sua fala, ela vai ser comida pela motivação que nós, seres humanos, temos de leitura. Não sei se vocês têm, mas eu tenho, e aí é natural isso do ser humano, quando a gente passa por qualquer lugar, e esse é por isso que a gente é movido a marketing e propaganda o tempo inteiro, né? A gente quer ler tudo que está escrito. Então, quando tiver muita coisa escrita, o que acontece? O cérebro faz querer ler e automaticamente eu paro de prestar atenção na voz. Então, os slides que seguem no deck, eles têm que ter palavras, números, coisas que reforcem aquilo que você está falando, né? Ou seja, se você está falando mais de 30% da população é isso, tem um número de 30% mostrando a população. Isso reforça aquilo que você está falando, entra na mente de quem está assistindo e não faz competir com a sua fala, tá bom? E aí tem vários programas aí que auxiliam para fazer a apresentação, o Canva, o Expense, o Google, o PowerPoint mesmo, tá? Então, assim, utilize o que você está mais habituado a usar. Agora não é hora de aprender uma nova ferramenta, porque vocês têm pouco tempo de montar, depois pode até se aprofundar em outras ferramentas, mas usa o que você está mais habituado para fazer o mais rápido possível, que eu imagino que agora tem pouco tempo para entrega. Tá bom? E o que não pode faltar no pitch, tá? Dor, problema, solução, modelo de negócio, tamanho de mercado, que é para saber o quanto que vocês conseguem atingir, concorrentes com proposta de valor, time, para saber quem que vai fazer isso, colocar de pé, e um call to action, assim como a Débora já falou, tá bom? No final. Mas eu vou repassar pontos e dando exemplos de como fazer. E quem está apresentando? O que não pode faltar? Paixão, confiança, propósito, vontade, foco e vulnerabilidade. Eu vou falar de um pouquinho deles, tá? Paixão, cara, quando a gente está apresentando alguma coisa, tem que ser muito motivado. Não adianta estar aqui na cadeira e falar, eu quero vir apresentar tal coisa. Vai broxar, qualquer pessoa que estiver assistindo já quero parar de assistir, já quero fazer outra coisa, já não consigo mais prestar atenção. Então, quem que tem que apresentar o pitch é a pessoa que tem o melhor eloquência na fala. É a pessoa que tem mais desinibida, que consegue falar mais, que é menos prolixa, que consegue explicar melhor as palavras, aplicar as melhores palavras na hora da fala, entonação, que consegue apresentar uma coisa com brilho no olho, tá? Ninguém gosta de ver uma apresentação, e vocês mesmos estão aí, podem puxar na memória o que já assistiram, de pessoas que estão desanimadas. E aí uma dica que eu dou aqui, antes de gravar um vídeo, de fazer qualquer coisa, se puder ir na casa de vocês, onde vocês estiverem trabalhando, é soltar uns gritos mesmo, antes de fazer a gravação, tá? Qualquer pessoa fica nervosa, até mesmo o Steve Jobs fazia apresentações maravilhosas. Eu duvido que ele não ficasse um pouquinho nervoso antes de qualquer apresentação, porque a gente tem uma sensação de que a gente vai ser avaliado, de que a gente vai falar de uma coisa que está nascendo agora, que é novo. Então, a gente tem aquele friozinho na barriga, é natural. Então, e tem algumas técnicas de respiração para fazer também, para gravar um pitch, ia gravar um vídeo, ou fazer um pitch mesmo ao vivo, que eu acho que vocês vão ter até uma facilidade aqui de gravar, foi um plus aqui que deram, porque quando a gente faz ao vivo, a gente tem mais esse frio na barriga, de fazer alguns exercícios de respiração. Respirar, entrar no tom, tranquilo e confiante, tá? Confiança é a power pose. Quando a gente está no palco, a gente sempre fala assim, tipo, se mantém na postura. Aí, na gravação do vídeo também, mesma coisa. Coloca uma postura, se sinta confiante. Então, coloca a camiseta aí do negócio de vocês, do business, lava o rosto. Se tem alguma mulher aí que vai assistir, passa uma maquiagem, fica confortável. Não pode ter nada que te deixe desconfortável para você poder fazer a apresentação, tá? Propósito, e aí eu acredito que os times que entraram nessas ideias estão acreditando nesse business, acreditando nesse negócio, então quando a gente não acredita em alguma coisa, a gente não consegue vender, né? Foco no que quer apresentar, para não estender muito uma frase e viajar na maionese e não conseguir voltar. E vulnerabilidade, o que é isso no momento? Então, assim, o pitch ele tem uma sequência e ele passa por alguns momentos. Então, se você tem um storytelling de que alguma coisa aconteceu com você ou que aconteceu com alguém muito próximo a você, que você está contando daquela dor, que você está propondo uma solução, esse é o momento de vulnerabilidade, de você colocar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui.
se eu fosse fazer um pitch falando de empreendedorismo e tal, eu vou falar, eu já quebrei 3 vezes, né? Já tive 2 empresas que deram certo. Então, essa é a minha vulnerabilidade, de eu mostrar na hora, tipo, deu muito errado, e aí eu mostrar logo em seguida o que deu certo, tá? E aí, seja gentil com as pessoas e agressivo com os números. O que quer dizer isso? Na hora que você está apresentando, na hora da banca que você está respondendo, essa hora é a hora das gentilezas, tá bom? E aí, quando você vai falar do seu problema, da dor, da solução também. Mas os números precisam ser precisos e grandiosos. Então, quando a gente vai falar de números, a gente enaltece aquilo que é tudo muito bom no pitch, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na minha pesquisa, somente 10% das pessoas responderam. Esse dado, ele não é tão importante. Então, se ele é um dado, 5% responderam de uma pesquisa de 100 pessoas, concorda que não é um dado importante? Então, isso não é ser agressivo com o número. Quando você vai pegar um dado, pega um dado maior, né, e traga o dado para o pitch quando ele seja realmente relevante. Beleza até aqui? Má, vai me mandando aqui no WhatsApp se tiver alguma dúvida aí no meio, aí eu vou lá olhando, tá bom? Obrigada. Tá, tranquilo. Tranquilo? Então, a apresentação ela tem que ser o mais clean possível, tá bom? E aí eu coloquei aqui de exemplo, tipo, o primeiro slide tem que ser o nome da empresa com logo. Não coloca um monte de informação no primeiro slide, onde você vai começar a fazer a sua apresentação. E a primeira frase, os primeiros segundos do pitch é onde você vai fazer a sua conexão com quem está te ouvindo, tá? Então, essa primeira conexão, para conectar o seu negócio, ela tem que ter ou uma frase de efeito, ou uma pergunta, ou um número muito impactante, tá? Eu vou dar um exemplo que a gente fala aqui da Bitumami, que quando a gente começa o pitch, a gente fala assim, vocês sabiam que a cada 10 mulheres, 4 não voltam a trabalhar após a licença maternidade? E das que retornam, até 2 anos da criança vão ser demitidas. Isso gera um gap na economia de quase 50 bilhões de reais ao ano no mundo. Por que que gera? Porque a mulher é tirada do mercado, aí eu consigo explicar outras coisas, eu consigo colocar em outro lugar. Então, trazer um dado relevante do mercado, do negócio que vocês estão falando, por exemplo, vocês sabiam que após a quarentena, mais não sei quanto, mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 100, se eu não me engano, já está agora, 1 milhão e 100 pessoas foram demitidas. E o que que acontece com quando elas são demitidas? Onde que elas vão se recolocar? Então, te dá gancho para começar a falar da dor ou contar o storytelling do projeto que vocês desenvolveram, tá bom? Ju? Ju? Pode me falar, pode falar. A outra questão aqui, uma pergunta. O tamanho do texto, né? Se tem um tamanho padrão de fonte, por exemplo, para não pôr nem muito pequenininho, nem muito grande. Existe um tamanho padrão ou vai mais ou menos? Não tem o tamanho padrão, tá? Mas ele tem que estar visual para quem vai enxergar. Então não adianta colocar uma coisa muito pequena ou colocar, às vezes, asterisco querendo fazer uma referência a alguma coisa que não vai dar visão. Então, vocês estão conseguindo enxergar bem as minhas frases no meu slide aqui? Então, elas são um tamanho bom para fazer demonstração de texto, tá? Mas vamos supor que você está num slide de tamanho de mercado e você só vai falar daquele número. Se você quiser colocar aquele número bem grandão, que é o que vai chamar atenção. Imagina que, assim, você está passando na rua e vê um outdoor, tá? Se um outdoor tiver o número 300, bem grande, e embaixo escrito assim, pessoas para ganhar um carro, bem pequenininho, ninguém vai assimilar. Então, assim, o que tem que chamar, o que você tem que colocar maior é o que você quer que chame a atenção naquilo que você está falando. É o que reforça a sua fala. Eu já assisti pitches que, vou dar um exemplo, assim, a pessoa está falando assim, mais de 30% do meu mercado estão na zona sul de São Paulo, por exemplo. E lá no slide estava 29,8%, tá, por cento, e médio, né, e falando e com bastante texto. O que quer dizer isso? Uma que conflita a fala, porque eu estou falando mais de 30 e no slide está 29, tá 29 ou 31, que fosse outro número. Então, ele tem que estar o mesmo número da sua fala. E quando está muito pequeno, às vezes, ele não referencia. Então, se você colocou outros números na tela, ele não vai referenciar aquilo que você está falando, tá bom? Então, de novo, toda vez que a gente faz perder a atenção da fala para eu poder conflitar com aquilo que você está colocando, ou você fazer a pessoa fazer conta, alguma coisa assim, não é legal, tá bom? Então, deixar em destaque, em tamanho maior, o que você quer que seja relevante na hora da apresentação. Ô, Ju, tá? Oi. Até porque quando você faz esse tipo de conflito,
A pessoa que está avaliando, ela fica pensando naquele slide anterior e aí ela não está prestando mais atenção naquele slide que você está, né? Exatamente, é aquele slide que eu mostrei do tempo. Isso. Você conseguiu seguir, mas a pessoa ficou. Eu sou uma pessoa de números, né? Que eu sou CFO. E aí, toda vez que tem número, e ainda mais quando tem um número pegando de algum outro lugar, por exemplo, assim, dá 70 pessoas, 30 pessoas falaram, eu automaticamente, minha cabeça quer fazer conta. Então, toda vez que você não me responde no pitch também alguma coisa, eu fico parada lá, tentando mapear aquela conta que foi colocada. Então, é muito importante que não conflita. Às vezes a gente quer colocar muita informação, também já vi os times assim, putz, eu quero colocar tudo que eu tenho que colocar, que eu preciso colocar para poder passar a ideia. Quanto menos coisa colocar no slide, melhor. A sua fala, ela tem que ter o poder de passar toda a ideia, tá? O slide, ele é uma vitrine, ele é um reforçador daquilo, e é uma coisa para te lembrar também, na verdade. Quando a gente está apresentando em palco, é uma coisa que faz a gente lembrar por onde a gente tem que passar e o que a gente tem que falar, tá? Eu não sei aqui, porque eu acredito que vocês vão ter que enviar esses slides, né? E aí eu até ia falar assim, porque é diferente os slides quando a gente envia o pitch deck, é diferente quando eu envio, é diferente quando eu apresento, tá? Porque o que eu tô falando aqui, numa apresentação, ele não tem que ter tanta coisa. Quando você envia sem você falar nada, realmente o pitch deck tem que ter um monte mais de informações, porque a pessoa só tá lendo, ela só vai ver a apresentação. Mas quando tem a fala junto, então ele tem que ser mais limpo, mais clean. Combinado? Então vou seguir aqui, tudo bem? Tudo bem, Mar? Tem mais alguma dúvida aí? Até aqui? Não, tranquilo. Tranquilo, tá bom. Então, o problema, né? O problema ele pode ser contado com uma storytelling, ele pode ser contado com os tópicos do que vocês abordaram. Eu vou dar os exemplos da Bitumami aqui, que eu acho que facilita, tá? Então, assim, quando eu falo lá, quando eu prego, né, que eu falo a cada 10 mulheres, 4 não voltam a trabalhar após a licença maternidade, eu falo o que a gente identificou nesses problemas quando elas não conseguem retornar, né? Que elas não tinham novas habilidades, que elas não têm os hard skills que elas precisam. E aí foi que elas se sentiam muito sozinhas, né? É uma solidão. Que nos eventos de startups, tecnologia e inovação, o número de mulheres é muito pequeno, então não tem equidade nesses ambientes. Então foi por isso que nasceu a Bitumami, tá? E aí eu trago a solução, eu conto o problema e trago a solução. Tem uma frase, se eu não me engano, do Einstein, que ele fala, né? Se eu tivesse 1 hora para pensar em algo, né, numa ideia, eu ia gastar 55 minutos pensando no problema e 5 minutos pensando na solução, tá? No pitch, ele é ao contrário, tá bom? Eu gasto menos tempo falando do problema, porque eu coloquei as pessoas no problema, mas eu gasto mais tempo falando da solução, porque é como eu vou apresentar o que eu vou entregar. Então, no pitch, tem que ter essa parte, tá? É obrigatória não, é essencial para que você consiga até colocar o que você está propondo de solução. Mas você passa mais rápido pelo problema do que pela solução. Eu já vi muitas pessoas, às vezes, gastar 1 minuto só falando do problema, e aí fica maçante demais. Então, enumera, coloca um tópico, quais são os problemas apontados por esse público, e como a Débora falou, até para os jurados vai ficar fica até um pouco estressante, porque como são muito próximas às soluções, né? Porque é o mesmo problema que vocês estão desenvolvendo as soluções. Então, quanto mais rápido a gente passar por esse slide, é melhor para você guardar tempo para a solução. Tudo bem até aqui? E o problema aqui é a dor mesmo que as pessoas sentem. Então, lembra que lá na Bitumami eu estou falando assim, elas se sentiam sozinhas, não conseguiam voltar para o mercado de trabalho, não tinham um lugar de acolhimento, não tinham um lugar onde elas podiam aprender as inovações que estão acontecendo, não sabiam como chegar nesses ambientes de startup, como chegar nas aceleradoras, nos demo days, nas rodadas de investimento, tá? E aí, levantar isso e trazer isso para o pitch. Pode ser com storytelling, tá? Se o problema for seu, que eu acredito, não sei se é o caso aqui, mas se o problema for seu, vale a pena você falar que você passou por aquele problema. Então, eu fui demitido, se você está falando de uma coisa de recolocação, se você, lá no Bitmobi, por exemplo, a Dani que faz o pitch, que é a CEO, que começou com ela quando ela engravidou, e ela sentiu tudo isso mesmo tendo a empresa dela, né, que a gente já era sócia. Então, ela traz o storytelling, traz... Quem está falando de, sei lá, de aula de inglês, por exemplo, quando eu era pequena, eu comecei a aprender, eu tinha muita dificuldade, então você consegue
conectar com o seu público também, que você tem familiarização com aquilo que você está propondo, tá bom? Isso traz mais coração nessa hora. Essa é a hora do coração. A hora que a gente está falando do problema e contando storytelling, a experiência, a dor, a oportunidade, é a hora do coração, tá? A partir de agora, a gente vai para a razão, que a gente vai falar de tamanho de mercado. Legal falar aqui também que não precisa ser nessa ordem que eu estou colocando aqui, tá bom? De repente, a linha mestra da sua solução, da sua apresentação, ela segue não precisa vir o mercado antes da solução, ela pode vir o mercado depois, de repente fica melhor na sua fala colocar depois, tá bom? Mas primeiro vem dor, depois vem solução, né? Senão a gente vai falar da solução e depois da dor vai ficar estranho. Esse é o único que talvez siga essa regra de vir antes, mas o restante vocês conseguem colocar no meio. A única dica que eu dou aqui é assim, não deixar o seu espectador ansioso para saber a solução que você está propondo, porque isso também faz perder quem está assistindo, tá? Vou dar um exemplo. Você fala da dor, fala do mercado, fala do target, fala das coisas, aí você fica se perguntando, mas o que ele vai fazer? O que essa pessoa vai fazer? Então você gera uma expectativa e às vezes você faz a pessoa perder a atenção nesses outros dados que também são relevantes para a apresentação, porque ela está numa expectativa e está só se questionando o que você vai trazer de legal. Tá muito legal o que tá falando, mas tá, o que vai ser essa solução, tá? Para demonstrar tamanho de mercado, sempre demonstre dimensões. É a mesma coisa que eu estava falando lá, que alguém perguntou da letra. É a dimensão que eu quero dar. Então, se eu vou falar assim, existem 28 milhões de crianças que nascem no mundo, no Brasil. Dessas 28 novas mães, X são da classe A e da classe B. E X estão no mercado de trabalho. Então, eu vou mapeando e fechando as bolinhas, ou os quadrados, ou numa linha crescente, tá bom? Só deem essa sensação para quem está assistindo, né, na apresentação também, de que você está querendo falar de uma coisa muito grande, você está falando de uma coisa muito grande e você está recortando o seu target. Traz para o seu target o tamanho de mercado, tá? Atrelado à sua persona, que está aqui. Tudo bem até aqui? Tá. E aí a solução, que é a hora do show, né? Que é o que para mostrar tudo que vocês fizeram até agora. Então, é aqui que vai ter a apresentação da tela, e se ficar muito difícil incluir vídeo, que vídeo é muito mais matador, né? Se você incluir um mini vídeo da apresentação, mas não um tutorial grande, sabe? Você só mostra, tipo, uma demonstração, se for um aplicativo, por exemplo, o dedo onde ele vai clicar, se for um site, a setinha por onde passeia. Então, essa é a hora de fazer a demonstração. O último hackathon que eu participei aqui em Santos, que o prêmio valia 60 mil reais até, foi para o Porto de Santos, e aí, talvez eles nem tivessem a melhor solução, que foi isso que o Marcos falou, às vezes nem é a melhor solução que ganha o pitch, mas o que fez com que, eu acredito, né, eles ganhassem e fossem à frente até, é que conseguiram demonstrar a solução em tempo real. Então, isso credibiliza tudo aquilo que vocês fizeram, tá? Durante esses 3 dias, aí, esses 4 dias. Então, se você é um aplicativo e você mostrar o aplicativo na hora como funciona na tela grande, mas desde que isso fique coerente dentro do pitch, para que não perca atenção. Isso também não pode tomar muito tempo ou ter erro na falha na hora. É que como vai ser gravado, vai ser mais fácil. Mas imagina que se fosse ao vivo, se um dia vocês precisarem apresentar esse pitch ao vivo, essa parte dessa apresentação ela não pode ter falha, tipo, o sistema não está funcionando, a internet não está funcionando. Tem que ser uma coisa orgânica e gostosa de assistir, tá certo? Tá? E aqui também você pode trazer a proposta de valor do seu serviço e solução. Tipo, o que você entrega de melhor que é o seu oceano azul quais são os benefícios para a pessoa estar contratando aquela solução e não contratar outra pessoa. Ju. Beleza? Oi. Assim, e outra coisa tem pessoas também que querem descer o nível técnico dentro do pitch, né? E lembrar que tem vários perfis de pessoas que vão avaliar, né? Exato. E assim, toda vez... Tem uns 5 passos aqui, gente. Vou fazer um adendo, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque eu estudando comunicação, né? Como a gente pode se comunicar, eu assisti uma live do Pedro Bial e ele fala 5 coisas muito legais de se aplicar. E eu peguei até para poder aplicar nos pitches. Que ele fala de se comunicar. Isso vale para texto também, tá? Deixa
Deixa eu achar aqui, ó. Ele fala, nunca use uma metáfora que você está acostumado a ouvir toda hora, porque isso não te dá credibilidade, se você credibiliza outra pessoa, outras pessoas que falam isso, né? Nunca use uma palavra comprida se você pode usar uma palavra curta. Se você puder cortar uma palavra, corte, isso vale para o pitch, tá? Nunca use a voz passiva, sempre a voz ativa, depois dá um Google aí para saber o que é voz passiva e voz ativa, só para não me delongar aqui. E nunca use uma palavra de outra língua ou um jargão de uma área específica, que é isso que o Marcos está falando, sabe? Nunca use uma palavra técnica se você pode usar uma palavra usual do dia a dia. Porque o que acontece quando você faz essa transformação? Mais pessoas entendem aquilo que você está falando. Tá? E aí eu imagino que deve ter vários devs aqui, e realmente os devs às vezes usam muitas palavras técnicas, porque é da vida, né? Da vida deles. Então é a mesma coisa que eu, como CFO aqui, falar um monte de coisas de número, né? Umas coisas que eu só uso na minha função, e não transcrever para quem está ouvindo. A gente nunca sabe quem está ouvindo lá do outro lado. E às vezes o investidor, ele não é, às vezes, do seu segmento, ou quem vai comprar a sua solução, por exemplo, ela não tem, às vezes, o entendimento técnico, né? Mas ela pode comprar uma solução se ela conseguir entender aquilo que entrega, tá bom? Então é nessa hora aqui. Seguir aqui, tá? O modelo de negócio, ele é muito simples. Às vezes as pessoas pesam muito nisso aqui, mas o modelo de negócio é como você vai fazer a solução ser entregue. Então, assim, é um aplicativo, é uma plataforma, é uma assinatura, por onde que você vai monetizar, tá? Então, se as pessoas vão entrar na sua plataforma e você vai cobrar uma assinatura, você vai cobrar pela utilização pelo fee de treinamento que você vai dar durante os 3 meses, pela aula que você vai cobrar. Ele não precisa ficar explicando muito se é um modelo de negócio que a gente já conhece, tá? É só passar, mas ele precisa ser respondido, porque as pessoas precisam entender como é que se vai monetizar ou não, e como é que você vai entregar essa solução. Eu vi que alguém perguntou assim e colocou aí, antes de eu entrar aqui, se podia ser sem fins lucrativos, tá? Toda organização que ela é sem fins lucrativos, gente, isso não quer dizer que ela só não tem lucro para uma pessoa, mas ela gera dinheiro, tá? Então, ela tem uma forma de captar recurso, porque ninguém sobrevive se não tiver dinheiro, inclusive as ONGs, tá? Ou tem alguém doando, ou tem alguém comprando um tipo de serviço daquela ONG, mas que todo o valor dela é revertido para o lucro. Inclusive, tem pessoas nas ONGs que elas recebem salário, e os diretores da ONG, por exemplo, às vezes têm salários muito grandes até, para poder fazer aquela organização funcionar, mas eles não têm fins lucrativos. O que é isso? Que no final de um período eles não vão retirar lucro, tudo é reinvestido dentro da própria organização, tá? Mas ele tem que se manter, ele tem que ser viável financeiramente, né? Senão não fica em pé, tá? Proposta de valor e concorrentes. Eu gosto muito de quando as startups falam dos concorrentes, porque isso quer dizer o quê? Que elas mapearam o mercado onde elas já estão. E isso quer dizer que já mapearam o mercado onde elas estão e conseguem trazer uma proposta de valor melhor daquilo que já existe, tá? Então, assim, vai colocar lá, eu mapeei aqui, existem concorrentes, que são esses, e nessa hora, é a hora que você dá o show da sua solução, e não falar dos concorrentes, tá? Também já vi muitas startups falando assim, porque o concorrente X faz isso, isso e isso, o concorrente Y faz... Não, você vai falar, nenhum concorrente faz todos eles já fazem uma parte do que a gente faz, mas ninguém faz o 360, ou faz passa por todos os campos que a gente passa, ou engloba, ou tem aplicativo, site, não se comunica em vários canais, ou seja, você vai colocar o que você tem de diferente que os seus concorrentes não fazem. Essa é a hora de enaltecer, porque é a hora que você vai estar respondendo. Por que eu devo contratar você e não outras pessoas? Por que eu devo entrar no seu site? Por que eu devo baixar o seu aplicativo? Por que eu devo usar a sua ferramenta, usar a sua inteligência artificial e não usar de outras pessoas? Tudo bem? Tá? Roadmap, ele é usado mais em pitch deck dos demo days mesmo, e de rodadas de investimento, porque ele vai contar uma passagem do passado, presente e futuro, tá? Da sua jornada. É legal, se vocês quiserem colocar aqui, que é o que o Marcos estava falando, tá? Como é que vocês validaram, se valer a pena e se for relevante para aquela proposta de venda, tá bom? Então, assim, a gente mapeou, a gente fez
entrevistas com não sei quantas pessoas, a gente fez uma pesquisa, até o momento a gente já colocou, prototipou, já liberamos e mais de 50 pessoas já baixaram o aplicativo. Contar um pouquinho dessa história de como vocês viram a jornada, a gente fez essa pesquisa, a gente começou né, na sexta-feira, e aí a gente desenvolveu, pivotamos, tá? Se for importante para contar. Passado, presente, contar até onde está agora, tá bom? Então, o que a gente já desenvolveu, o que já tem pronto do aplicativo, o que não tem, se já tem pessoas que baixaram, se não tem, e o que é relevante. O que não é relevante, não precisa colocar para encher linguiça aqui. E o filtre, o que vocês pretendem fazer no futuro com essa solução que vocês estão propondo? Então, assim, a gente já mapeou que tem que ter novas funções disso, e a gente pretende fazer isso nos próximos meses, ou colocar uma data. Até o final de julho, a gente pretende ter mais de 20 milhões de pessoas baixando o nosso aplicativo, acessando o nosso site, enfim, consumindo nossa solução, tá bom? Colocando algumas metas. Desculpa, gente. Ju, aqui surgiu uma dúvida, assim, que até posso ajudar com você. Quando a gente está fazendo pitch num modo que não é o virtual, né? Você está com a sua apresentação e você está falando sobre aquela apresentação que está de fundo, né? Uhum. Aqui, como a gente está online, o pessoal está perguntando, a gente tem que submeter, então, o vídeo e o pitch deck, né? Eles estão falando, olha, eu posso, no vídeo, fazer o pitch sobre um PowerPoint e mandar outro? Teoricamente, não. É como se a gente estivesse no presencial, né? O mesmo conteúdo que está no vídeo é o que eu tenho que submeter, né? Porque talvez eu possa pôr mais informações, talvez é isso que a pessoa está querendo. Mas é que no ambiente virtual é um pouco diferente do real, né? Do físico. Então, eu não sei como é que eles vão poder fazer a gravação aqui, né, Má? Porque, assim, se você puder fazer a gravação com você, igual vocês estão me vendo aqui com o slide aparecendo, porque é a mesma coisa que acontece no Demo Day presencial, tá bom? A pessoa vê, por exemplo, lá no Google, quando a gente faz, né, os Demo Days da Bitmami, a pessoa fica pequenininha, porque ela fica lá no palco, mas a tela do Google é gigantesca atrás. Então, dá essa mesma sensação que eu tenho aqui, de eu ficar numa tela pequenininha e o meu slide está gigante, tá? Agora, eu não sei quais são as regras do Hackathon aqui, tá? Se eu pudesse sugerir, o deck enviado, só enviado, foi isso que eu falei lá antes, ele tem que ter mais informações, porque a pessoa só vai ler. O deck apresentado, com uma pessoa apresentando e o slide passando, é menos informações, tá? Para não competir com a fala. Toda vez que tiver muita informação e competir com a fala, o deck da Bitmami hoje enviado é diferente do deck de apresentação para rodada de investimento, enfim, é diferente, tá? Mas eu não sei como é que vocês vão regrar aí. Se só puder enviar envio que tem mais informações, tá bom? Mas se vocês conseguirem fazer a gravação, como a gente está fazendo a gravação aqui, eu acho que é o melhor. Não sei, eu também não sei como é que tem que fazer, Marco, aí você pode responder melhor, eu acho. Se a pessoa tem que gravar só o rostinho dela, aí é melhor enviar o pitch deck com mais informações, tá bom? A gente está nessa discussão aqui para definir isso, assim, só que é o seguinte, a gravação, ela é feita, não é dentro da plataforma, ela é feita na casa da pessoa, então a pessoa vai usar o celular dela para gravar um vídeo e depois submeter, porque ela submete o arquivo, entendeu? Entendi, então, mas eles não podem utilizar... Mas eles não podem utilizar uma ferramenta dessa, tipo, para gravar e gravar a tela? Por exemplo, Whereby, Hangout, sei lá, qualquer uma. Eles podem fazer a gravação da tela dessa forma que a gente está fazendo aqui. Sim, o próprio PowerPoint faz isso. Tá. O próprio PowerPoint faz... Eu já fiz, inclusive, em vários hackathons que eu participei, exatamente isso. Fica igual a gente está aqui, a sua apresentação e você do lado com o vídeo. Então, dentro do PowerPoint tem recurso. Beleza. Então, eu acho que é o melhor a se apresentar, porque dá essa sensação de mais humanização, de que você está fazendo uma apresentação mais presencial, porque a pessoa também só assistir você e sem ter um embasamento também vale, tá, gente? Mas é legal quando tem uma apresentação, porque isso reforça tudo aquilo que você está falando e você coloca numa imagem, né? Porque às vezes nem todo mundo tem essa facilidade de imaginar aquilo que você está falando e de visualizar aquilo que você está mostrando na tela, com você falando, e para mim é o melhor dos mundos, tá? Eu gostaria mais, se eu estivesse avaliando o pitch aqui e assistindo, eu ia preferir assistir desse jeito, acho que faz mais sentido. Mas enfim, vou seguir aqui. Time, tá bom?
aqui nessa hora, não é para ficar falando o currículo de todo mundo, para onde passou, para onde não passou. Aqui é só para dar uma pincelada. O que o time faz nessa hora? Ele reforça que vocês vão ter competência para poder levar esse projeto adiante e foi a competência que trouxe vocês até aqui para desenvolver esse time. Então, se tem um time variado, coloca aí as funções de cada um, quem é o CEO, o CFO, o CTO, Dev, designer, coloca qual foi a função designada para cada um, e se tiver alguma coisa relevante para o projeto, então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se eu estivesse fazendo um projeto de mapeamento dos contratos do Brasil, de direito, por exemplo. Aqui eu ia falar, então assim, no nosso time tá CEO, que tem mais não sei quantos anos de experiência com relacionamento com o cliente, sei lá. E vou falar, tem a nossa CLO, que é advogada há mais de 15 anos, e ela trabalhou com contratos já em várias empresas, e eu dou algumas referências de onde ela trabalhou, porque isso chancela que o time tem experiência para desenvolver aquilo que vocês estão propondo, tá bom? Mas ele é bem rápido, não é uma coisa que vai delongar. E no final de tudo, tá até aqui, né? Terminar bem é tão importante quanto começar bem. Eu sempre brinco que eu coloco um botão onde, quando a pessoa termina o pitch com isso, eu vou querer assistir o pitch de vocês depois, se o Marco deixar eu poder assistir. Quando a pessoa termina, então, é isso. Vem um tubarão, come a pessoa desaparece do mundo. Mas não é isso, porque não é para terminar desse jeito, gente. Vocês fizeram uma apresentação linda, maravilhosa, tá? Propuseram um monte de transformação no mundo, na cidade de vocês, onde vocês estão querendo propor essas mudanças, numa empresa. E aí, terminar com isso é muito desmerecer o trabalho de vocês. Então, aqui é onde vocês vão ter o call to action, onde vai chamar para onde você quer que a pessoa se direcione, tá? Então, assim, colocar... apresentou a solução toda e falou assim, uma frase matadora do negócio de vocês, né? E aí vou dar um exemplo aqui da Bitmami, que a gente termina com a frase da Dani, que a gente fala que nenhuma mulher, que ninguém segura uma mulher quando ela quer ser o melhor exemplo para o filho dela. E a gente fala, acesse o nosso site ou acesse o nosso Instagram, você chama para onde você quer que a pessoa baixe o nosso aplicativo e colocar na tela o que você quer que a pessoa faça. Então, se é baixa o aplicativo, o endereço do aplicativo, o nome do aplicativo. Se é baixe o site, se acesse o site, o nome do site. Se acesse o nosso Instagram, é o Instagram. Se acesse o que for. Então, não coloque o que eu até coloquei aqui, coloque todos os seus contatos possíveis e links dos seus produtos. Mas aqui no Call to Action é até melhor colocar só para onde vocês querem direcionar. Tá bom? Se for para 2 links, eu quero que a pessoa acesse meu LinkedIn, acesse meu Instagram, você vai colocar os 2. Mas é o certeiro, tá bom? E aqui no Call to Action, que eu acredito que não seja o negócio de vocês, mas vale a pena eu falar caso vocês forem fazer algum outro projeto, é onde vocês dão um desconto para poder prender e fazer a captação do lead, né? Que para um deck é o que a gente quer que tenha mais pessoas acessando o nosso negócio. Então, você fala assim, para quem acessar aqui, segue o código de desconto da Coronaton 3020 para ter 50% de desconto nos primeiros 6 meses da assinatura do nosso programa. É aqui que vocês vão prender a pessoa e fazer com que elas acessem, com que elas tenham uma ação, né? Que é o chamar para ação. Elas tenham uma ação para fazer alguma coisa. Tudo bem? Até aqui? Beleza. Bom, gente, muito obrigada, tá? Eu adoro participar desses... Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Eu parei já, né? Tô aqui. Isso. Adoro participar e, assim, tô completamente à disposição de vocês, tá? O meu Instagram é julopes.cfo, da Bitmami, @bitmami. Quem quiser me chamar por lá, tô à vontade, tá? Para bate-papo, mesmo que não seja aqui, para dúvidas sobre esse mundo aí das aceleradoras de startups e PITs. Boa sorte para os times, tá bom? Que vocês consigam fazer uma apresentação limpa, clara e consigam demonstrar tudo que vocês fizeram até agora. Importante, lavem o rosto antes de fazer, vocês devem estar bem cansados, sonolentos, então não deixe isso transparecer no vídeo, combinado? Ô, Ju, tem mais uma pergunta aqui, se nos slides é importante ter uma foto em todos os slides, ou se eu posso pôr, por exemplo, um slide fundo preto e um texto?
Ou que Pô, cor, se tem um padrão? Não posso usar a cor X, cor que eu assim, ó, fosse. não tem padrão, tá bom? Mas, e assim, e é legal falar disso, Marco, porque assim, pitch não é uma apresentação de PowerPoint que a gente usa para o comercial. Sabe aquelas apresentações de PowerPoint que a gente normalmente recebe? Tem todo o logo no mesmo lugar, tem todos os padrões de apresentação de comercial. O pitch não, ele tem que ser uma coisa mais visual, tá bom? Então é óbvio que assim, não sei se alguém aqui já estudou cores, né? Mas eu falo que na minha outra encarnação foi farmacêutica, tá? E aí a gente tem uma aula de coloração, do que transmite a coloração para os olhos. Então, quando você escolhe a cor da sua empresa, do seu logo, também é legal dar uma olhada em relação a isso. Então, tem várias coisas que vão fazer a pessoa ter sentimentos. Se você colocar uma tela preta e colocar uma frase só, não tem problema, se ela tiver visual e agradável para que as pessoas estejam vendo. Vai colocar uma foto, remeter aquilo que você está falando. Então, às vezes, já vi em pitch, às vezes que não tem nem nada escrito num slide, por exemplo, tem só a foto, eu tô falando de, por exemplo, de respirar bem, aí tem uma foto de uma criança respirando num campo, entendeu? Então, assim, o slide, ele tem que reforçar aquilo que você tá falando, então não adianta nada tá falando uma coisa maravilhosa, linda, não sei o quê, e tá um slide vermelho com alguém chorando. Então, ele só tem que ser coerente com aquilo que você tá falando. Tem algumas cores muito fortes que elas demonstram alguns sentimentos, tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade aí de ver, mas, por exemplo, o vermelho é fome, o laranja é mais agradável, você tem vontade de ficar mais nos lugares que tem laranja. Os hospitais, as salas de cirurgia, eu não sei se vocês sabem, mas elas são daquele verde clarinho, azul clarinho, porque na escala de cores até do arco-íris, né, que eles usam dentro do infravermelho até o ultravioleta, é a faixa de cor onde tem menos, nem é o branco, para vocês terem uma ideia, é onde agride menos e a pessoa tem menos sensações de euforia. Então é por isso que eles usam mais clarinho. Então, as cores, elas também têm que estar de acordo com o que vocês estão falando, tá bom? Se alguém tiver... Bom, o preto é poder, tem bastante conteúdo aí na internet para poder pesquisar em relação a isso. Mas não tem problema só colocar... Ter que seguir um padrão. Foto, 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 foto. Pode oscilar. Eu até acho bem legal, porque faz a pessoa prender a atenção. Ela troca a atenção, tá bom? Beleza, Ju. Agradecer você, Beleza? muito Bom, obrigado. Foi obrigada a vocês, informativo. gente. Beijo, boa sorte aí para todo mundo.